Olá! E aí, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar numa conexão que, olha, é surpreendente. Vamos descobrir como uma ferramenta matemática super clássica, antiga mesmo, está quietinha construindo as tecnologias mais revolucionárias que a gente pode imaginar para o nosso futuro. E a gente tá falando de tecnologias que parecem coisa de filme, sabe? Tipo, baterias quânticas. Pois é, elas são a peça que faltava para resolver o problemão de energia que hoje impede os computadores quânticos de fazerem parte do nosso dia a dia. E não é só isso, a gente também está falando da próxima geração da nuvem, a chamada Cloud 3.0. A ideia aqui é integrar absolutamente tudo, sabe? Da ponta dos nossos dispositivos até a nuvem, criando uma espécie de malha única, super inteligente e conectada. E claro, a próxima revolução industrial. Pensa numa manufatura de altíssima precisão, que pega aquela ideia de desperdício zero, que parece um sonho, e transforma em realidade. Tá, legal. Bateria quântica, nuvem inteligente, indústria sem desperdício. Mas o que conecta tudo isso? Qual é a linguagem invisível, o código secreto por trás desses avanços todos? A resposta, pasmem, não está num algoritmo de última geração. Está numa ideia com mais de 300 anos. Então vamos lá, vamos fundo nisso. A resposta é o cálculo integral. E calma, calma, não precisa se preocupar. A gente não está falando daquela fórmula decorada do colégio. A gente está falando de uma ideia, na verdade, bem simples, mas absurdamente poderosa para a gente entender o mundo. Basicamente, na sua essência, o cálculo integral é a matemática de acumular. É como uma ferramenta que nos deixa somar infinitos pedacinhos de alguma coisa para entender com perfeição o que é o todo. E essa ideia de somar pedacinhos tem um ponto de partida histórico que, olha só, a gente usa até hoje. É a tal da soma de Riemann. O conceito é fatiar uma área em retângulos bem pequenininhos, como dá para ver aí na esquerda. Sabe qual é o mais incrível? Essa é exatamente a mesma lógica que a gente usa hoje para digitalizar o mundo, para transformar ondas de som e luz em bits e bytes nos nossos servidores. Ok, agora vamos para a primeira grande revelação da nossa conversa. Como é que essa matemática tão clássica está resolvendo um problemão super moderno lá na computação quântica? Então, computadores quânticos, a promessa é de um poder de processamento que a gente mal consegue imaginar. Só que tem um pequeno detalhe: eles consomem uma quantidade de energia absurda. A solução pode estar justamente nas baterias quânticas. Esse infográfico aqui dá uma ideia geral de como elas funcionam, desde capturar fótons até fazer a energia crescer de forma exponencial. O segredo da coisa toda está num conceito com um nome meio complicado, superextensividade quântica. Mas traduzindo, por causa de um fenômeno quântico chamado emaranhamento, que é quando as partículas ficam meio que interligadas, sabe? O desempenho não cresce de forma linear, ele cresce exponencialmente. Ou seja, quando se adiciona mais qubits, a potência não só aumenta, ela se multiplica. O resultado é uma eficiência energética que, nossa, pode virar o jogo da computação. E aí vem o pulo do gato. Como é que se calcula a energia total que foi acumulada ali? A resposta é a integral. Aquela área colorida debaixo da curva de desempenho, aquilo ali, é a energia total armazenada. É o cálculo sendo usado na prática para garantir a máxima eficiência possível. Simples assim. Bom, agora vamos pegar essa mesma lógica que a gente viu no mundo quântico e trazer para a espinha dorsal da nossa era digital, a inteligência artificial e toda a infraestrutura de nuvem que faz ela funcionar. Bem-vindos à Cloud 3.0. E aqui a gente não está falando só de mais espaço para guardar arquivos, não. A ideia é criar uma malha inteligente, descentralizada, turbinada pelo 6G, que consegue processar dados em tempo real. E não é por acaso que a gente vê um símbolo de integral bem no coração dessa rede, viu? E olha só que aplicação prática de como a IA usa isso para tomar decisões de negócio. Imagina que um sistema desenha um gráfico de receita futura e outro de custo. O lucro máximo que se pode esperar não é um chute, não é um palpite. É o cálculo exato da área que fica entre essas duas curvas. É uma integral que transforma um monte de dados em estratégia de verdade. Mas pensa bem. Como é que se gerencia o tráfego de dados de bilhões de celulares, carros, relógios, tudo conectado ao mesmo tempo? É aí que entra outra ferramenta clássica do cálculo, a técnica de frações parciais. Ela funciona como um jeito de pegar um problema gigantesco, tipo esse fluxo de dados global, e quebrar em pedacinhos bem menores que dão para resolver. Assim, a carga é distribuída de forma super eficiente.
Certo. Agora vamos para o nosso último exemplo, que vai nos levar direto para o chão de fábrica, mas de uma nova era industrial. A chamada indústria 5.0, ela surge com uma missão muito clara: corrigir os rumos da automação. O foco agora não é mais só produzir rápido, é produzir com sustentabilidade, com resiliência e com colaboração humana. E bem no centro de tudo isso está um objetivo para lá de ambicioso, o tal do desperdício zero. E a resposta para esse desafio enorme está na manufatura aditiva, que a gente conhece mais como impressão 3D industrial. Um robô vai lá e constrói uma peça super complexa, camada por camada. Mas como é que ele sabe a quantidade exatinha de material que precisa usar sem sobrar nada? A resposta está de novo no cálculo de volumes usando fatias, como se fossem discos ou arruelas. O processo todo é pura matemática em ação. É genial. Primeiro, se cria um gêmeo digital perfeito da peça. Depois, o software usa o cálculo para fatiar esse modelo digital em milhões, bilhões de camadinhas fininhas. Aí, a integral entra em cena e soma o volume de todas essas camadinhas para ter o volume total com uma precisão absurda. E o resultado final? A máquina usa exatamente o material que precisa. Nem 1 grama a mais. E essa lógica matemática se espalha pelos 3 grandes pilares da indústria 5.0. Na sustentabilidade, o cálculo ajuda a minimizar o lixo. Na resiliência, ele modela probabilidades para prever riscos de segurança. E na parte de humanização, ele automatiza as tarefas computacionais pesadas, o que libera o tempo das pessoas para o que a gente faz de melhor, ser criativo. Então, no fim das contas, o que tudo isso nos mostra? Mostra que existe sim uma força meio que invisível conectando todas essas revoluções que estão acontecendo. Das somas de Riemann lá do século XIX que digitalizam o nosso mundo, até o cálculo de volumes que constrói o futuro sem desperdício, fica claro que o cálculo integral não é uma matéria de museu. Ele é, na verdade, o sistema operacional do futuro. É o que está rodando por baixo de tudo isso. E para resumir perfeitamente, como diz a fonte dessa análise, o cálculo integral é o grande arquiteto silencioso do século XXI. Isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar para a gente pensar. Se uma matemática de 300 anos atrás está construindo o nosso amanhã, que outro conhecimento fundamental, que a gente talvez até considere velho, estamos deixando de lado hoje? Onde será que está a chave para a próxima grande revolução?